Hoje você também vai desfrutar. Pode baixar um pouquinho aqui. Você vai desfrutar dessa palavra também, amém? Você sabe que a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Coisas que demorariam talvez anos na sua vida podem acontecer assim em frações de segundo. Deus não tem limite de atuação, Deus não tem nada impossível para Ele. Mas a única coisa que depende de mim, de você, é nós abrirmos o nosso coração e cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, imutável, infalível, ela é o próprio Deus. Quando Deus fala, né, Ele não só fala, mas Ele se expressa através da palavra, Ele manifesta através da palavra. Tudo que acontece, acontece pela palavra. Nada acontece se não for pela palavra de Deus, amém? Então, eu gostaria que você abrisse o seu coração nessa manhã para essa palavra. Essa palavra é poderosa para transformar. Esquece os afazeres, esquece, né, o almoço daqui a pouco, esquece tudo que você tem que fazer. Você está nesse lugar, então abre o seu coração. Deixa a palavra de Deus penetrar. Essa palavra vai te transformar, vai trazer vida, esperança, paz e alegria ao seu coração. E você vai sair daqui renovado pelo poder da palavra de Deus. Amém? E amém, eu concordo. Amém? Glória a Deus, é concordância. Deus trabalha quando dois ou mais concordam aqui na terra, Deus faz. Então você vai sair daqui abençoado, amém? Eu quero trazer uma palavra. Esse ano nós caminhamos, eu sempre falo para você não esquecer e para mim também não esquecer. Nós estamos no ano da restituição. Ano da restituição, nós caminhamos debaixo de uma palavra. E hoje eu quero ministrar essa palavra, que a restituição, ela chega também com base na aliança. Aliança que Deus estabeleceu para nós. Domingo passado, eu disse ao cheiro das águas, amém? Alguém lembra da palavra ao cheiro das águas? Ao cheiro das águas, aquilo que estava morto, aquilo que estava sem vida, aquilo que não tinha esperança, Jó, ele vai declarar, né? Ao cheiro das águas vai florescer. Ao cheiro das águas. E Jó está falando da vida dele, que foi cortada, que passou por um momento tão difícil, que perdeu tudo. Mas a Bíblia diz que também Deus virou o cativeiro de Jó. Deus deu tudo para ele em dobro, porque Deus é bom, amém? Mas ele declarou que ao cheiro das águas, né, Pablito? Ao cheiro das águas vai florescer, vai crescer como planta nova. Ela vai, né? E ele está falando da vida dele como uma árvore que ele se via cortada, mas essa árvore que foi plantada junto às águas, pelo poder da palavra que está sendo liberada aqui, vida será liberada aqui, pelo poder da palavra, o cheiro das águas vai gerar, vai nascer. Não existe nada que a palavra de Deus não possa trazer vida, porque Jesus diz: a palavra que eu vos falo são espírito e são vida, e ela renova você nessa manhã e nesse dia, aleluia. Diga: uma restituição pela aliança. Hoje nós vivemos em uma sociedade, infelizmente, que não entendemos de aliança. Nós vivemos em uma sociedade onde as alianças são quebradas muito fácil. Mas eu quero falar para você que uma aliança não é simplesmente eu chegar, né? E é tão bonito o casamento, quantos casaram. Eu me casei há 25 anos, minha aliança continua com a minha esposa e é a única mulher que eu vou ter, glória a Deus. Se a minha esposa partir, eu não sei se é o caso de volta, já fazem 25 anos, 26, 28 anos junto, é muito tempo. O dia que eu falei: Senhor, eu aceito ela, eu aceitei ela mesmo, e até que a morte separe, eu estou aqui cumprindo pela graça de Deus. Muitos desafios passamos, muitas dificuldades, mas tudo isso foi para provar, amém? Provar o nosso amor, provar a fidelidade de uma aliança. Porque hoje as alianças, elas são muito vulneráveis, mas a aliança na Bíblia, quando você lê, é uma coisa muito séria. Deus leva a sério as coisas. Deus, ele traz modelos para nós. Deus, ele traz figuras de como é uma aliança. Uma aliança, ela é estabelecida até que a morte o separe. Eu não sei se você sabe, mas existem alguns livros de missionários que há muitos anos atrás foram para a África para falar do Evangelho. E na África havia certas tribos, havia certas pessoas que se reuniam em tribos, e os missionários, o próprio Sterling, ele escreve um dos seus livros que ele teve que achar uma tribo muito forte. Por quê? Porque se ele quisesse proteção, se ele quisesse ser guardado, ele
ele tinha que fazer uma aliança com uma dessas tribos. Por quê? Porque quando eles faziam uma aliança, aquela tribo garantia a estadia dele ali e garantia tudo que ele precisasse. Nada iria acontecer com ele, porque senão a tribo toda se levantava para guerrear a guerra dele. Ninguém poderia mexer com ele, ninguém poderia falar nada contra ele. Por quê? Porque ele tinha uma aliança. E a aliança era feita de uma forma que é a que Deus realmente vê e a que realmente Deus estabeleceu. Porque a aliança era feita através do sangue, diga sangue. A verdadeira aliança, que a aliança, a nova aliança foi feita através do sangue de Cristo. Mas no Velho Testamento nós vamos ver muitas alianças. Mas voltando à história, se diz que nessa tribo teria que fazer o quê? Teria que cortar o pulso entre duas pessoas, porque uma aliança não é feita sozinha, uma aliança é feita no mínimo entre duas pessoas. E essas duas pessoas que cortavam o seu pulso e ali saía sangue, colocava-se uma taça com vinho e o sangue daquela pessoa pingava dentro daquele vinho, e o sangue da outra pessoa também entrava e pingava dentro daquele vinho, derramava o sangue dentro daquele cálice, e aquele cálice tinha que ser bebido tanto por um, tanto por outro. Eu não sei se você sabe, mas no sangue há vida. O que eles estavam dizendo: a minha vida passa para você e a sua vida passa para mim. Então eu entendo que tudo que é teu é meu, os teus inimigos são os meus inimigos, as tuas finanças, o teu dinheiro é o meu dinheiro, a tua proteção é a minha proteção, tudo aquilo que pertence, o teu poder bélico, o teu poder de guerra, tudo que é teu, é meu também, porque nós nos tornamos um só, nós nos tornamos parceiro, e nada pode separar isso agora. E se conta a história que ele viveu décadas lá naquele lugar, e ele não viu ninguém quebrar uma aliança, porque se quebrasse, os mesmos familiares matariam aquela pessoa, os mesmos parentes teriam a responsabilidade de matar aquela pessoa que quebrou a aliança, porque uma aliança era coisa muito séria. Irmãos, eu quero falar para você, Deus também vê aliança como algo sério. A aliança de Deus jamais pode ser quebrada por Deus. Por mais que o homem quebrou a aliança, nós vemos na Bíblia 7 alianças, até mais tem, 7 alianças que Deus estabeleceu. Nós vemos a aliança abrâmica, a primeira aliança quando Deus estabelece no Éden com Adão. Deus promete a Adão eternidade, Deus promete a Adão viver num lugar pleno de fartura, se o homem obedecesse sempre e comesse da árvore da vida, e não da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque de todas as árvores comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que você comer, você morreria, aleluia. Então Adão, quando ele come, ele peca, ele quebra a aliança, tem que haver morte. Sim, o cordeiro morreu no jardim, ele teve que matar o animal, cobrir o homem para não matar o homem. Mas nós vemos a segunda aliança, a aliança de Noé, que Deus estabelece com Noé, noâmica, estabelecida após o dilúvio, e até o dia de hoje, quando chove, Deus está dizendo: não vou mais destruir a terra com chuva, e a marca é o arco-íris. Toda vez que você olha para o arco-íris, você vai dizer: Deus é fiel para cumprir a aliança que Ele estabeleceu um dia com Noé. Ele disse: nunca mais eu vou destruir a terra com chuva, nunca mais com água vou destruir a terra. A terceira aliança é a abraâmica. A promessa da abraâmica, Deus declarou a Abraão e disse a Abraão que a descendência dele seria numerosa, haveria um grande povo, e hoje nós vemos a descendência de Abraão é muito numerosa. A Bíblia também nos chama nós como filhos de Abraão, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Os judeus também que nasceram lá, mas não só eles, todo esse povo que acredita diz que nós fomos também feitos filhos de Abraão pela fé, porque Abraão creu no Senhor e por isso foi justificado, e o crer também nos faz justificado diante do Senhor. Amém? Existe uma outra aliança, que é a aliança mosaica, que é o pacto entre Deus e o povo de Israel, que foi estabelecido no Monte Sinai, chamamos de lei. Amém? Deus estabeleceu no Monte Sinai um pacto, e esse pacto também, Deuteronômio 28 diria: se eles obedecessem o Senhor, então eles comeriam o melhor da terra, então eles teriam provisão, então eles não teriam ninguém enfermo, não teria ninguém doente, não teria ninguém com necessidade, porque Deus ia garantir eles, porque a aliança
aliança era entre Deus e o homem, mas o homem quebrou. Nós vemos toda a história da Bíblia, o homem sendo tirado da sua terra, 70 anos no cativeiro, tudo por causa da desobediência. Quebraram a aliança, e Deus, como Ele é fiel, Ele tem que cumprir a sua palavra, amém? A outra aliança é a aliança de Davi. Deus promete a Davi um reino eterno, que sobre a descendência de Davi sempre haveria um rei, e em Jesus hoje a Bíblia chama Ele de filho de Davi, da descendência de Davi. Jesus é rei e sempre será rei, e nunca deixará de ser rei, porque Deus cumpre a sua aliança. Diga: Deus cumpre a sua aliança. Aleluia. E tem também a outra aliança, que é a aliança que Deus promete uma terra a Israel. A outra aliança é a nova aliança. Diga: nova aliança. Nós fazemos parte dessa aliança. É a maior aliança, é a melhor, é a única aliança. É uma aliança superior, é uma aliança que não compara com nenhuma outra aliança, porque não é feito entre homens falhos, é feito entre Deus e seu Filho Jesus Cristo, e nos inclui nessa aliança. E eu quero falar sobre essa aliança, porque tudo aquilo que faz parte de Cristo é meu. Eu não sei se você sabe. Eu quero começar a ministrar essa palavra. Na velha aliança, o homem teria que obedecer, o homem teria que ganhar as bênçãos pelo merecimento. Diga: merecimento. Na nova aliança, nós não merecemos bênção nenhuma. Todas as bênçãos que recebemos é por causa do nosso parceiro de aliança, é por causa de Cristo. Cristo obedeceu, então hoje eu sou abençoado. Por quê? Porque Ele é perfeito. A aliança que Deus fez não foi comigo, foi com o seu Filho. É por isso que Deus teve que se tornar homem, porque só um homem poderia fazer uma aliança. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio à terra para fazer uma aliança com o Pai. Ele é o perfeito, que garante a aliança, porque senão nós estaríamos mortos. Mas nós estávamos mortos, mas agora temos vida, porque fazemos parte de uma aliança. Aleluia. Então todas as nossas bênçãos não é porque nós conquistamos pela obediência, é porque alguém obedeceu em nosso lugar. O nosso parceiro é Cristo Jesus. Nenhum homem conseguiu se qualificar para receber as bênçãos, mas Jesus é o único que é qualificado para receber todas as bênçãos do Pai. Aleluia, glória a Deus. Eu quero nessa manhã falar sobre um homem chamado Mefibosete. Diga: Mefibosete. Eu não sei se você conhece a história. Eu gostaria de compartilhar com você. A história começa com um pai chamado Jonatas, um filho chamado Mefibosete, e um avô de Mefibosete chamado Saul. Vocês são bons de Bíblia. Saul, nesse momento, ele é rei de Israel. Nós vemos a história que Davi aqui e Jonatas, eles vão fazer uma aliança. E nós vamos entender essa aliança quando nós começarmos a ler a palavra. Deixa eu ir para a palavra de Deus aqui. Vamos a 2 Samuel 9, 1 a 13. Eu preciso contextualizar você. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, talvez minha versão seja um pouquinho diferente, mas segue aí, para que eu use de bondade para com ele, por amor de... Esse por amor, se você procurar o original, não diz por amor, porque aqui não é por amor, aqui é por uma aliança. Porque amor é sentimento, sentimentos mudam. Aliança não pode ser quebrada por sentimento. Quando você casa, se você sente que ama ou não ama, não importa. Porque aliança é mais do que sentimento. A aliança é um pacto que Deus respeita até hoje. Mas vamos lá para a palavra de Deus. E ele diz assim: alguém da casa de Saul para que eu use de bondade. Isso aqui é o rei Davi falando. Será que tem alguém para me usar de bondade da casa de Saul? Para com ele, por amor a Jonatas, havia um servo na casa de... Diga: Saul era rei, cujo nome era Ziba. Chamando-nos, que disse a Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus com ele? Então Ziba respondeu ao rei, que era Saul: ainda há um filho de Jonatas,
Diga aleijado. De ambos os pés. E o rei pergunta, onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maqui. Maqui tem significado, está na casa do opressor, está na casa daquele que domina. Filho de Amiléu, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo. Diga, de Lodebar, da casa de Maquis, para o palácio. Não está aqui, mas daqui a pouco você vai entender. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho do rei Saul, que era o rei antes, a Davi, inclinou-se Mefibosete com o rosto em terra e disse-lhe, Davi, Mefibosete, eis-me aqui, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas. Diga a palavra para você, não temas. Porque usarei de bondade para contigo, por amor ou pela aliança de Jonatas, teu pai. E te... Que ano que nós estamos vivendo? E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem sou eu, esse servo, para que tu olhar para mim como um cão morto? Chamou, Davi ignorou o que ele falou, chamou Davi, olha só, Ziba, servo de Saul, e disse, tudo o que pertencia a Saul, e toda a casa, e a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, você vai trabalhar, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e colherás dos frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos. Esse homem era bastante filho, né? 20 servos. Uau! Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, ó rei, manda o teu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Shalom, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Aleluia. Eu vou trazer essa história, tentar trazer essa história para você, porque essa história tem a ver, não é uma história de Mefibosete, é a história minha e sua. Essa é a nossa história. Essa história é muito parecida com a minha e com a sua, porque a Bíblia nos traz figuras daquilo que Deus quer falar. Você sabe que a lei não pode fazer nada. A lei é o ministério da morte. A lei aponta que você é coxo, mas a lei não te dá o poder para andar. A Bíblia diz que esse menino, Mefibosete, ele era coxo, ele não podia andar. A lei simplesmente mostra a perfeição de Deus, mas não te muda, não tem como mudar. Mas eu digo para você uma coisa, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos entender que o contexto dessa história é que Saul era rei. Antes de Davi, Saul foi o primeiro rei levantado. E quando Saul reinava, a Bíblia é muito clara, e você conhece a Bíblia, você lembra quando Davi mata Golias, sim ou não? E não havia ninguém, estava todo mundo com medo, Israel com medo, os exércitos de Israel com medo, e Davi reinava, Davi era o primeiro rei, Saul era rei nesse momento. Saul teria que guerrear aquela guerra, Saul teria que vencer Golias, porque ele era o representante do povo, mas ele também ficou com medo. Mas a Bíblia diz, né, que houve um homem lá que manda o seu filho a ver como estava a guerra. Jessé manda Davi para ver os seus filhos que estavam na guerra, e Davi, quando vai à guerra, você conhece a história toda.
Davi olha aquele homem afrontando, ele fala: quem que é esse homem para afrontar o exército do Senhor? Nós temos uma aliança. Ele sabia o que era aliança. Nós temos uma aliança, nós temos um pacto com o Senhor. Quem é esse homem? E aí você vê que Davi vai e vence aquela guerra, e a fama de Davi começa a ser notória em todo Israel, a ponto de todos cantarem: Saul matava os seus milhares, os seus mil, mas Davi mata os seus milhares, os seus 10 milhares. O que isso quer dizer? É que Davi começou a ficar famoso, porque Deus já havia ungido ele para ser rei. Saul então agora começa a se enfurecer. Saul agora quer matar Davi, mas tem uma coisa: existe o filho também agora de Saul, que o seu nome é Jonatas. Jonatas, ele quando olha para Davi, e Davi olha para ele, deu uma conexão de alma. Os dois se olharam para o outro, e a Bíblia diz que em um certo ponto da história, Davi fez um pacto, diga um pacto com o filho do rei, e esse pacto é o mesmo pacto. Eu penso que quando eles estavam fazendo esse pacto, eles estavam cientes, porque realmente eles conheciam o que era um pacto. Eu quero dizer para você, irmãos, o inimigo, ele leva as coisas a sério. Eu não sei se você já passou aí, e no Brasil tem bastante, aqui quase não tem, mas de repente você vê uma galinha morta, você vê ali um sacrifício, você vê sangue, sim ou não? E quem entende disso, até mesmo no ocultismo, você vê aí os níveis de sacrifícios vão aumentando, porque o diabo também tem poder, irmão. O diabo tem poder para escravizar, para aprisionar, para dar riquezas temporárias, mas o preço é muito caro, e muitas pessoas oferecem, e oferecem o quê? Oferecem sangue, oferecem sacrifícios. Pactos são feitos com o diabo a ponto de prosperar, a ponto de dar coisas, e tem pessoas que prosperam, muitos aí, cantores famosos, que você até escuta às vezes eles cantando, mas às vezes você vai ver, não evangélicos, é claro, você vai ver que às vezes existe um pacto de sangue, às vezes existe um acordo, que é para qual o diabo disse: eu vou te dar tudo que eu tenho. Foi o que o diabo disse para Jesus no monte: se me adorares, eu te darei os reinos dessa terra, porque a mim foi me dado. O que Satanás queria: vamos fazer um acordo, vamos ser parceiro de aliança. Jesus falou: não, eu não sou parceiro de aliança, eu já tenho alguém para fazer uma aliança, e a aliança que eu vou fazer, eu não vou quebrar ela não, é aliança eterna. Somente a Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Satanás, sai daqui, não vou fazer aliança com alguém que está caído, não, que alguém que não tem nada. Mas volta para a história. Jonatas faz uma aliança com Davi. Davi nesse momento ainda não era rei, já tinha unção de rei, mas não era rei. Saul estava reinando. E nessa aliança, irmãos, para você entender, precisamos entender o que é uma aliança. Uma aliança que acontece, que eu tenho que entender que tudo aquilo que me pertence agora é da pessoa. Por exemplo, é claro que você conhece o contexto de uma aliança que você carrega na mão, que é isso aqui. Quando eu casei com a minha esposa, eu assinei lá é mais do que um acordo, é uma aliança. Qual que é? Dizendo tudo que era meu. Eu casei com bens, não sei como você casou, mas bens total, tá? Tem gente que casa com bens parcial, mas a aliança de Deus não é bens parcial. A aliança que Deus estipulou em Cristo conosco é total. É tudo que é dele, é meu. É tudo aquilo que é meu, é dela. Ela tem acesso à minha conta, eu tenho acesso à conta dela. Ela tem direito dos meus carros, porque não é mais meu, é nosso. Então os meus inimigos, ou os inimigos da minha esposa, são meus inimigos. Tudo que eu tenho é dela, a casa que eu tenho, os investimentos que eu tenho, tudo é nosso. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Nós não tínhamos muita coisa, mas na cruz do Calvário foi feito também uma aliança, e Jesus vai dizer que essa é a aliança no sangue dele. O que eu tinha? Eu tinha miséria, eu tinha doença, eu tinha pobreza, eu estava perdido. Dele eu coloquei tudo isso nele, mas quando Jesus ressuscitou, ele disse: você tinha pobreza, você tinha doença, você estava longe de Deus, mas eu sou rico, eu vou te dar tudo aquilo. Você agora é próspero, você é filho do rei, você pode assentar à mesa. Você está entendendo quase. Você pode tudo que eu tenho. E também, eu não sei se você sabe, mas quando nós se casamos, nós trocamos o nome, sim ou não? Minha esposa tem o meu nome. Hoje você tem um nome que está acima de todo nome, e você pode usar esse nome.
Quando você chega no nome de Jesus, o inferno não pode te deter. Quando você chega no nome de Jesus, Deus não pode negar uma bênção, porque o pacto não é meu, o pacto é entre o Filho e o Pai. É um pacto perfeito, não cabe o homem. O pacto que Deus fez não foi entre Deus e um homem pecador, não. Teve que um homem se vestir de carne e osso, Deus, e vir à terra e fazer um pacto, porque senão ele teria que matar. Mas ele morreu porque nós morremos para uma nova vida. Aleluia. Vamos aqui. Quando eu olho para essa história, e é uma história muito linda, mas essa história, ela tem a ver comigo e com você. Como eu disse, a lei não pode fazer nada. Tem pregador que vive pregando lei, vive pregando condenação, vive pregando em cima do púlpito. Você tem que fazer, você tem que isso, você tem... Não é que nós temos, irmão. Cristo já fez tudo, agora eu tenho que caminhar numa obra consumada. É claro que a santidade é algo que é uma natureza minha. Eu não faço o que eu fazia porque eu não sou mais da natureza de porco. Eu não vivo rolando mais no pecado porque eu não sou mais filho do diabo. Eu sou filho de Deus. E quem é filho de Deus não rola na lama. Sim, é ovelha, tem um pastor, e o pastor conduz ele em pastos verdejantes. Por quê? Porque não faz parte mais da minha natureza. O pecado já, quando toca em mim, eu sinto mal. Não é que eu não peco, mas quando encosto no pecado, eu falo, meu Deus, me sujei. Eu tenho agora o sangue de Jesus que me lava e me purifica de todo o pecado. Porque isso está na aliança também. Por quê? Porque a velha aliança, ela era como uma ama, era como alguém que carregou Mefibosete. Para você entender a história. Houve um momento da história que Saul, nesse momento o rei, junto com seu filho Jonatas, vai à guerra em Gilboa para guerrear contra os filisteus. E a Bíblia diz que Saul morre. E também Jonas morre nesse momento. Jonas já tinha feito uma aliança com Davi. E a aliança dizendo, tudo que é seu é meu e tudo que é meu é seu. Somos parceiros. Somos parceiros. Somos ligados. E quando Saul morre, quando Jonatas morre, chegou a notícia na casa de Saul. E de repente, uma mulher que cuidava de Mefibosete, Mefibosete era pequeno, era neto de Saul, um príncipe que seria rei, pegou esse menino, saiu correndo porque achou que Davi iria na casa de Saul e matar toda a família de Saul. Porque Saul queria matar Davi. Por que queria matar? Por causa que ficou doido, por causa que Deus havia levantado ele como rei, sua fama, tudo. Mas nesse momento a Bíblia diz que quando houve a notícia que Saul havia morrido, que Jonatas, dentro da casa de Saul, uma ama pegou Mefibosete, obrigado, tem gente que está ligado aqui. Pegou Mefibosete, e no momento que pegou Mefibosete, quando ele ia caminhar, a Bíblia diz que o menino caiu. E quando o menino caiu, ele ficou agora coxo das duas pernas, não poderia mais caminhar. Isso conta a história de um homem caído, essa história minha e sua sem Deus. Quando nós tocamos no pecado, quando Adão tocou no pecado, todos nós caímos da presença de Deus, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. O nosso caminhar não era perfeito. Por quê? Porque sempre caminhamos errado. A lei sempre falava, você tem que ser bom, você tem que amar Deus, você tem que amar isso, mas você com os pés quebrados, como que anda? Não tem como andar. Então o caminhar era torto, a vida era torta. Mas um dia, aleluia, um dia o rei vai te chamar. Daqui a pouquinho eu chego ali, vamos lá. Mas aí o que acontece? O menino cai, o menino quebra as duas pernas. A Bíblia diz, e isso representa algo na Bíblia, Gálatas 3:24, a Bíblia diz que de maneira que a lei nos serviu como aios. O que é aios? É alguém que conduz, é essa ama que estava carregando Mefibosete, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei não pode ajudar você a andar. A lei diz que você é coxo, mas não te ajuda a andar. Agora a graça de Deus, a nova aliança, diz que tudo é possível. Porque quando você ouve essa palavra, os teus pés vão se endireitando. O teu caminhar começa a se endireitar. Agora entenda uma coisa. Vocês entenderam o que é aliança? Sim ou não? Uma aliança, ela tem que ser mantida. Deus estabelece a aliança. E
E quando Deus tira o povo que estava no Egito, por 430 anos escravizado, Deus disse que daria uma terra que manava leite. O desejo de Deus nunca foi colocar o povo escravo, eles se tornaram escravos por causa da lei que eles viviam, por causa da aliança que eles viviam. Entenda uma coisa, quando Deus tira aquele povo ali do Egito, que nós fomos transportados do reino das trevas para a luz, quem aceita Jesus, quem levanta as mãos, reconhece Jesus, faz uma aliança com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus tem uma aliança com o Pai, amém? Então nós nos tornamos parceiro de aliança. Mas vamos lá, o que acontece? Quando... Onde eu estava mesmo, irmãos? Aliança. Então, quando se estabelece essa aliança, eu disse que o nosso caminhar não é perfeito. O que? Na velha aliança, a Bíblia diz que a velha aliança foi encontrada falta na velha aliança. Sim ou não? O escritor aos Hebreus vai dizer, Hebreus 8 e 7, coloca para mim aqui 8 e 7. Porque se naquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscada lugar para a segunda. E essa lei está falando do Monte Sinai. Aqui Deus fez, mas aqui essa lei era entre Deus e o povo. O povo não conseguiu manter a lei. Por isso que eles estavam escravizados lá 430 anos. Mas Deus ainda com o braço forte dizendo, eu vou tirar esse povo lá. Agora, irmãos, numa aliança que houve falhas, quando você lê a Bíblia é maravilhosa. Você lê que Deus conduziu esse povo durante 40 anos aonde? No deserto. Pasme agora, 40 anos, a Bíblia diz que não havia ninguém doente, 3 milhões de pessoas, escuta aqui, sem médico, sem tratamento odontológico, sem tratamento nenhum. A Bíblia diz, leia a Bíblia e me ache ali onde a Bíblia diz que havia um doente. A Bíblia diz que não havia nenhum inválido, nenhum doente, não havia necessidade. E essa aliança era uma aliança ainda que não é a aliança que eu e você fazemos parte ainda. Se Deus manteve esse povo em uma aliança a qual era falha, a qual se achou defeito, muito mais agora, na aliança que eu e você pertencemos. A aliança que eu e você pertencemos não tem nada a ver comigo e com você, tem a ver com os nossos parceiros de aliança. Quem que é? É entre Deus e seu Filho Jesus. Vamos para a palavra de Deus aqui. Mefibosete, palavra Mefibosete representa, tem significado, vergonha dos lábios. A Bíblia diz que esse significado era um homem que havia vergonha nos lábios dele. A palavra Bosete significa vergonha. Mefibosete, vergonha dos lábios. A sua principal característica era vivendo escondido do rei. Você lembra a história? Quando Saul se torna rei, a ama pega ele, derruba ele porque achou que Davi ia matar todo mundo. O rei é mau. Tem muita gente que acha que Deus é mau. Deus vai me pegar. Deus está esperando só o próximo pecado e o raio vai vir. Essa é a mentalidade de Mefibosete, aquele menino. Por quê? Porque o nome dele tem significado. E a Bíblia diz que ele vivia em diga Lodebar. Lodebar vem de duas palavras. A palavra lo significa não e debar significa pasto. Ele vivia num lugar onde não tinha pasto. Diga pasto. Pasto fala de alimento. Não tinha provisão. Era desprovido de alimento. O nome Lodebar é que ele vivia em um lugar escondido, com medo do rei, em um lugar desprovido. A Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor e Ele vai nos conduzir aonde? A pastos verdejantes. Fala de comida. Ao chegar aqui nesse domingo pela manhã, você está o quê? Se alimentando em pastos verdejantes. Você também é considerado como ovelha e tem pastos verdejantes aqui que você está se alimentando, porque na casa do rei tem comida todo domingo pela manhã. Aleluia, glória a Deus. Então Debar também significa Lodebar, sem pastos, mas também significa Debar, palavra, um lugar que não havia palavra, um lugar que não havia mantimento, um
lugar que não havia provisão. Isso é viver em Lodebar. Um dia eu e você vivíamos em Lodebar. Vivíamos sem a presença do rei. Vivíamos sem a palavra do rei. Vivíamos necessitados, não tínhamos paz. O mundo aí fora não tem paz. Por quê? Porque a única paz que se encontra é na presença do Senhor. É quando você se torna filho. Você pode viver como esse menino, né? Você pode viver como Mefibosete, um menino com medo do rei, um menino que não tem provisão nenhuma. E essa história é a nossa história. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem aonde? No deserto? No jardim, numa provisão abundante, onde o homem tinha tudo. Quando o homem vai para o deserto, Deus fala para ele: eu vou levar você para onde? Para uma terra de provisão, para Canaã, uma terra que mana leite. Diga, esse ano é o ano da restituição, meu irmão. Aleluia. Deus já nos restituiu? Sim, já nos restituiu em Cristo, mas existe mais restituição ainda, porque essa aliança é uma aliança superior à velha aliança. Deus nunca tinha intenção de levar o povo para o Egito. Deus nunca tinha intenção. Deus tira do Egito. Deserto, irmãos, é o oposto de jardim. O que Deus tem para você não é deserto. Eu vou falar, tem crente que fala: pastor, estou no deserto. Amém, querido, você pode até passar pelo deserto, mas deserto não é lugar de morar. Deserto não é lugar de ficar. Deserto não tem rua, não tem direção. Deserto não tem paisagem. Deserto sempre é a mesma coisa. E esse deserto um dia tem que passar na sua vida. Um dia você tem que entrar nas promessas que Cristo conquistou e estão liberadas para mim e para você, que é através de Cristo Jesus. Amém? Mefibosete, diga Mefibosete, filho de Saul, era para ser príncipe, era para estar no trono, filho de Jonatas. Jonatas era para ser o próximo rei. Mefibosete o próximo rei. Ele ia herdar o trono. Mas entenda uma coisa, um dia, agora a história começa a ficar interessante, porque um dia Davi está no seu palácio reinando, rei de Israel. E eu penso que Davi, ele olha nas suas mãos, no seu pulso, e ele fala: essa marca. E ele lembra da aliança que ele tinha com Jonatas. De repente Davi chama sua equipe e fala assim: ei, existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência por causa de Jonatas? O que Davi estava dizendo? Eu tenho uma aliança, e eu sou um homem de aliança. Eu não posso quebrar a minha aliança. Quando Davi está reinando, ele olha para sua mão, ele vê aquela cicatriz. Eu fico pensando no céu, quando a Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Quando nós caímos, eu penso que o pai olha para as mãos do filho, e quando olha para as mãos do filho e fala: é uma marca, sim, é uma aliança também. E essa aliança, ela clama por perdão, aleluia. Essa aliança, ela clama por aceitação, porque não fomos nós que entramos nessa aliança, mas foi Jesus. Mas quando Davi olha, ele fala bem assim: Davi era rei. E essa história, irmão, tem a ver como Davi representando Deus, Jonatas representando Jesus, e Mefibosete representando eu e você. Essa é a história de Mefibosete, minha e sua, no lugar sem Deus, sem provisão, sem pasto, sem alegria, tribulado de alma, de espírito. E isso é lugar de Lodebar. Mas um dia o rei disse: eu tenho uma aliança. Ziba é o servo de Saul. Ele está vivo? Sim. Ziba, manda-me chamar Ziba. Diga, Ziba era servo. Servo não senta à mesa, só filho senta à mesa. Você tem que ter revelação também. Quando ele chama Ziba, ele diz: Ziba, existe alguém da casa de Saul? Sim. Quem? Mefibosete, coxo, vivendo na escassez, escravizado pelo diabo no mundo. Ele diz assim: manda chamá-lo para a presença do rei. Irmãos, eu fico pensando, Mefibosete, com medo do rei, em Lodebar escondido, quando chega a carruagem do rei, você acha que manda chamar? O rei não manda chamar de qualquer jeito.
Eu penso que quando parou na frente da casa de Mefibosete, a carruagem, chegou lá, chegou os soldados de Davi, ele falou: acabou a minha vida. Se eu já era aleijado, Deus agora, se eu já era pecador, se eu já estava perdido agora diante do rei, acabou comigo. O servo foi até lá, a carruagem parou. Oh meu Deus, o convite à mesa. Quando ele chega diante da presença do rei, Mefibosete, eu já estou finalizando praticamente, irmãos. É a primeira fala. Quando o pastor fala que está quase finalizando, você espera, guarda, porque vem chão ainda. Aguenta firme, fala para o irmão do lado, bota a mão no irmão, fala: aguenta firme, irmão. Nós estamos agora ao convite do rei. Fala, o rei manda chamá-la Mefibosete. O convite à mesa, o convite ao reino, o convite, oh meu Deus do céu. Quando Mefibosete chega, olha só o que acontece. Mefibosete chega diante do rei Davi. A primeira coisa, eu não vou ler porque você já leu. A primeira coisa que o rei fala: não temas, não tenha medo. Quando Jesus ressuscita, os discípulos estão fechados com medo de ser morto, porque Jesus havia morto. A primeira coisa que Jesus chega e atravessa a parede e mostra as duas mãos e diz: paz seja convosco. O que ele está dizendo? Não temas chegar na presença do rei, porque um novo e vivo caminho foi aberto para você. Meu Deus do céu, de Lodebar, a presença do rei Mefibosete. E não é só aí que acaba a história. Davi olha para aquele homem Mefibosete e ele faz uma pergunta: é tu, Mefibosete? Ele diz: sim, senhor rei, teu servo. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa: você nunca poderia ter encontrado o Senhor. Jamais. Foi o Senhor que te encontrou. Foi o Senhor que foi atrás de você. Você, pela sua força, jamais poderia ter aceitado Ele. Foi Ele que enviou os servos, os anjos. A vez que os anjos trabalham ao respeito nosso. Ele envia anjos para nos guardar. Ele envia servos, Ele envia pessoas. Ele nos encontra, seja onde for, em Lodebar, na terra onde não tem provisão. Deus nos encontrou e Ele nos convida. Quando chega lá: sim, sou eu, Mefibosete. Davi olha para Ziba, diga: Ziba é o servo. Ziba é o seguinte: uma ordem eu te dou, Ziba, você vai agora. Eu vou Esse ano é um ano o quê? Eu estou falando com pessoas como Mefibosete. Ele olha para Ziba e fala: Ziba, você vai restituir todas as terras de Saul. Quem era Saul? Você acha que o rei tinha pouca coisa? Você acha que o rei... Por que isso está acontecendo? Por quê? Porque Mefibosete vai dizer assim: quem sou eu, rei? É como Deus olhando: e quem falou que tem a ver com você? É como Deus falando, é como Deus Pai conversando com o Filho, é como Jonas, é como Davi e Jonatas que tem uma aliança. Quem disse que tem a ver com você a bênção? A bênção não tem a ver com você. A bênção tem a ver com uma aliança que eu fiz com o teu pai, Jonatas. Oh, meu Deus do céu! Eu não sei se você entendeu, mas as bênçãos de Deus não têm a ver comigo, com você. Por isso que nós vivemos em uma aliança da graça de Deus, de um favor imerecido, porque quem garante as bênçãos não são eu e você. Quem garante a bênção é quem fez o pacto da aliança. Esse é a nova aliança no meu sangue. Irmão, se você entender isso aqui, eu vou dizer uma coisa para você: nós podemos ir embora agora. Porque não tem nada que Deus pode negar para parceiro de aliança. Não tem nada. Escuta aqui agora o negócio vai estreitar. Vamos para Abraão agora. Eu já volto à história de Mefibosete. Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou te dar filhos. Você vai ser o quê? Pai. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor. E isso foi imputado como? Mas quando Deus falou para Abraão: Abraão, a terra que você está vendo, eu vou te dar também. Abraão diz: como vai ser? Abraão duvidou. Diga: Abraão duvidou. Sabe por que Abraão duvidou? É porque havia muitos gigantes.
Sabe o que é o problema nosso? É que nós não cremos na aliança, muitas das vezes. Porque os gigantes são tantos. O gigante do Bill, o gigante da enfermidade, o gigante da coisa. Mas sabe de uma coisa? Quem vai garantir isso não é você. Porque se você olhar para você e achar que você que garante, então lute, caminhe e faça. Irmãos, todas as minhas vitórias, as minhas conquistas não foi porque eu sou bom, porque eu estou há 25 anos, porque eu tenho documento, porque... Não, eu estou abençoado porque eu estou debaixo de uma aliança. Se prepare, porque nesse ano da restituição eu estou entendendo a aliança. Eu falo, Senhor, meu Deus, o Senhor não pode negar nada. Aquele que não poupou o seu único filho e entregou por nós, o que mais não pode nos dar? Oh, meu Deus. Sabe por que Deus não pode negar a aliança? Porque Deus seria infiel. A Bíblia diz que Deus é fiel. Deus não pode negar-se a si mesmo. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus permanece. Deus tem que cumprir a aliança que Ele tem em Cristo Jesus, entre o Pai e o Filho. Abraão, diga Abraão. Vamos para Abraão. Diga, ele duvidou. Por que ele duvidou? Por causa dos... Muitas vezes você duvida no seu dia a dia dos desafios, irmãos, porque você não olha para a aliança que você tem. Deus te deu Jesus. Deus te deu o nome de Jesus. Deus te deu a autoridade de Jesus. Deus te deu as bênçãos de Jesus. Deus não pode negar nenhuma cura para Jesus. E você hoje está em Cristo, porque nós como morremos, nós morremos para nós. A Bíblia diz que o batismo que nós batizamos é a morte do homem. Lodebar ficou para trás, Mefibosete ficou para trás, porque ali era eu entregando os pecados, as minhas iniquidades, o meu homem. E quando eu nasci de novo, eu nasci para uma nova aliança, um novo homem. Então tudo que pertence ao Pai pertence a Cristo, e tudo que pertence a Cristo pertence a mim, porque eu estou em Cristo. Aliança, diga aliança. Não pode ser revogada, não pode ser mudada, não pode ser trocada. Abraão, quando não creu que Deus daria a terra, Deus diz, eu vou te mostrar como é, Abraão. Vai pegar sacrifício, pega animais, parta no meio, de um lado e do outro lado, animal de um lado e animal do outro lado, uma poça de sangue. Deus fala assim, eu vou fazer uma aliança, mas essa aliança não vai ser com você, Abraão, porque senão você vai morrer, Abraão, quando você mentir que a sua mulher é a sua irmã. Foi o próximo pecado. Não olha para o pecado dele, olha para a aliança de Cristo. Então o que mantém não é o pecado, é a aliança. Quando ele parte os animais, a Bíblia diz, oh meu Deus, Abraão teria que passar no meio do sangue, porque a aliança tem que ser provada com sangue. O que Deus estava dizendo assim, quem não cumprir vai ser como esses animais, ser morto, partir ao meio. Deus sabendo que Abraão não conseguiria, Abraão tem que dormir, assim como Adão também dorme, teria que dormir. Jesus também dormiu na cruz, mas Jesus dormiu para nascer a noiva. Isso é outra pregação, é outro caso. Vamos lá, volta aqui. Abraão dorme, porque se você passa no meio desse sangue, eu vou ter que te matar daqui a pouco. Então Abraão dorme. A Bíblia diz que quando Abraão dormia, havia um fogareiro, um fogo. Diga um fogo. Diga, Deus é fogo. Os seus olhos são como tocha de fogo. E também nesse fogo tinha uma labareda. Diga, uma labareda que passava entre o sangue e voltava. Quem que era? Deus representando como fogo, e a labareda que é Cristo andando no meio do sacrifício. O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo é que Deus estava fazendo uma aliança. O Pai fazendo uma aliança com o Filho. Deus Pai fazendo uma aliança com Jesus. Quando Abraão acorda, Abraão entende. Ele fala, eu vou até a terra, porque não depende de mim. Abraão agora entendeu que ele era parceiro de aliança. Meu Deus! Vamos à prova. Deus vai provar Abraão. Fala, Abraão, você é parceiro de aliança. Você sabe que parceiro não nega nada. Então me dá o seu filho. Quem tem parceiro de aliança não pode negar nada. Abraão, sabendo que é parceiro de aliança, falou, onde que é? Caminho de 3 dias, vamos embora. Quando ele chega no pé do monte, ele tem uma aliança com Deus. Ele tem uma aliança com Jesus e através de Deus. Mas quando ele chega no pé do monte, ele olha o monte Moriá. Ele diz, nós vamos subir, nós vamos voltar, porque parceiro de aliança ninguém deixa o outro para trás. E quando ele pede, ele não nega o filho.
Porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar. Porque se eu dou um filho, você pode me dar outro filho. Então não tem problema de eu te dar. Nós somos parceiros, porque tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E essa história também fala a história de Deus Pai, que enviou Jesus Cristo para nós, para dar Cristo para nós. Ele é o Cordeiro perfeito, Ele que morreu. Quando Abraão entende isso, ele vai imolar o menino. Deus fala: não estende não, porque Deus proverá, o filho que Deus proverá. Mas Abraão sabia que ele era parceiro de aliança. Abraão vai para uma guerra. Na guerra ele volta, está um pouquinho de medo. Deus chega para ele e fala assim: ei, levanta, eu sou o teu escudo. Eu sou parceiro de aliança. Quem guerreia contra você, guerreia contra mim. Quem luta a tua guerra, guerreia a tua mim. Fica tranquilo, eu vou dar ordem aos meus anjos. Podem 1000 cair a um lado, 10.000 à direita. Você não vai ser atingido, porque parceiro de aliança não deixa ninguém não para trás. Ah, meu Deus do céu, eu não sei se você entende, mas você tem uma aliança. E essa aliança agora, ela é estabelecida em Cristo. Eu não sei se você sabe, mas meu Deus, o tempo voa. Eu falei, quando o pastor fala, está acabando. Mas eu não sei se você sabe, Jesus, antes de morrer, ele vai preparar uma mesa. Diga, uma mesa. E nessa mesa tem um cálice, nessa mesa tem vinho. E Jesus, quando pega aquele vinho, e o vinho representa o sangue representa a vida. Se eu tomo do sangue, eu tomo da vida. Quando o parceiro de aliança tomava, ele dizia assim: a minha vida está indo para a sua vida, e a sua vida indo para a minha vida. Quando você pega o cálice, não é um copinho qualquer, mas Jesus disse: isso verdadeiramente é o meu sangue. Oh, meu Deus, meu Deus, isso é verdadeiramente o meu sangue. Isso é verdadeiramente o meu corpo. Quando você toma a ceia, você está tomando dele, a vida dele, meu Deus. Quando você participa do corpo do pão, é a vida dele entrando em você. Santa Ceia não é um ritual, Santa Ceia é um pacto. Jesus falou: esse é a nova aliança, no meu sangue eu vou garantir essa aliança, fica tranquilo. Oh, meu Deus, espera aí. Parceiro de aliança, diga parceiro de aliança. Eles trocavam coisas também, não sei se você sabe. Existia um parceiro de aliança que eles trocavam sapatos, que eles trocavam cajado, dar alguma coisa. Eles firmavam algo, era uma troca de coisas também. E sabe o que veio selar quando Jesus morreu? Diga, o Espírito Santo. O selo não pode ser revogado. O selo não pode ser rompido. Porque selo, quando é assinado por uma autoridade, ele tem um destino, ele tem um endereço. E se alguém abre esse selo, ele está perdido. Diga, o Espírito Santo está em mim, e ninguém pode tirar esse selo, porque existe uma aliança que foi estabelecida com o sangue, a qual Deus declarou: eu justo pela fé, não é pelo que eu faço, mas pelo aquilo que Cristo fez por mim. Aleluia, meu Deus. Diga, Lodebar. Diga, Lodebar, nunca mais. Aleluia. Eu quero finalizar a palavra. Eu quero que você entenda algo aqui. Todos os dias, o diabo vai te tentar fazer você esquecer da aliança que você tem. Eu te pergunto uma coisa para você. Se Deus, numa velha aliança, que tinha falha, abençoou tanto o povo de Deus, por que você não desfruta de todas as bênçãos de Cristo? Diga para a pessoa do lado: é pela fé. A garantia, diga, é Cristo. Diga, o selo é o Espírito Santo. Mas diga, é pela fé. É um favor imerecido. É pela graça, sois salvos mediante a fé. Sabe o que acontece? Quando você é parceiro de aliança, tudo é teu. Você está enfermo? Você está... Qual o seu problema? Hoje existe um convite para você. Um convite a sentar à mesa. Quando Davi chama Mefibosete, Davi olha para Mefibosete e diz assim: você vai comer todos os dias sentado na minha
mesa. O que o rei comer, você vai comer. Eu não sei se você sabe, mas ele saiu de Lodebar. Lodebar é onde não tinha pasto, não tinha palavra, não tinha mantimento, não tinha palavra de Deus, não tinha vida de Deus, não tinha alegria de Deus, não tinha paz de Deus, não tinha prosperidade. É aquele lugar que Mefibosete, e Deus fala para ele assim: você vai agora à presença do rei. E quando ele chega na presença do rei, ele muda de região, diga, muda de lugar. Diga, de Lodebar para Jerusalém. Diga, Jerusalém é a cidade da paz. Quantas pessoas vivem atormentado lá fora, sem paz? Sabe o que Deus está falando? Eu tenho uma aliança com você. Tem pregadores que só pregam a condenação, irmão, te condenando todo domingo, e você levanta a mão e dá glória a Deus. A Bíblia diz que nenhuma condenação é para quem está em Cristo Jesus. Porque quem garante a aliança não é eu e você, é Cristo, sou parceiro de aliança com Ele. A minha aliança não é com Deus Pai e Deus Filho. A minha aliança é que eu estou inserido na aliança do Filho, que quem garante é Cristo. Ele me representa diante de Deus. Não sabe você que tem um advogado diante de Deus? Meu Deus. Diga, restituição. Eu quero que você coloque de pé. Ai, meu Deus. Vamos adorar a Deus antes aqui, vamos? Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Segura um pouquinho aqui. O diabo sempre quer fazer você esquecer da aliança. Agora, eu tenho um convite aqui. Se você não tem uma aliança com Deus, eu quero te dar uma oportunidade. Pastor, o que é isso, ter uma aliança com Deus? A Bíblia diz que todo aquele que crê com o coração e confessar com a boca será declarado filho de Deus. Nessa história aqui, se você continuar lendo, a Bíblia vai dizer que Mefibosete sentou à mesa como filho. Ziba não. Ziba era servo. O servo não senta à mesa. Filho senta à mesa. Pastor, o que é filho, o que não é ser filho? A Bíblia diz que todo aquele que crer em Cristo deu-lhe o poder de ser e tornar filho de Deus. Se você chegou aqui, talvez você fala, mas eu sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz que o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque Ele é que garante a minha aliança com Deus. Se você não crê em Jesus, me desculpa, você está fora de uma aliança. A única aliança que me faz e que me traz a garantia de se tornar filho de Deus e assentar à mesa com o Rei e ser salvo é confessando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não existe outra forma. Ah, mas eu respeito o que você acredita. Eu estou falando da verdade. A Bíblia diz que Jesus é o caminho único, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não ser por Cristo. Se você nunca levantou as suas mãos para Jesus, para confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, fazer uma aliança com Ele através de Cristo, e Cristo te garantindo, sendo o garantidor da aliança com Deus, estabelecendo você em um novo lugar. Você vai deixar de ser agora um homem perdido, caído, pecador, para se tornar um filho amado de Deus e ter a herança que Cristo tem. Todos que são filhos não precisam trabalhar para a herança.
Herança não se trabalha, herança se recebe. Herança é porque é filho. O escravo não recebe. Mas hoje, se você chegou aqui e nunca confessou o Senhor, eu quero te dar uma oportunidade de levantar suas mãos aqui agora e confessar Jesus. Se tem alguém que gostaria de dizer: eu quero aceitar Jesus, eu quero fazer parte dessa aliança. Eu não sei se nós estamos numa reunião, talvez todos já tenham uma aliança com o Senhor, mas se você não tem, se você me ouve pela internet, ou se você está aqui e essa palavra falou com você, eu quero dizer para você que hoje é um convite para você assentar à mesa e se tornar herdeiro de tudo que Deus tem. É verdade, tudo que Deus tem é meu, tudo que Deus tem é meu, e tudo que eu tenho é dele. Por quê? Porque eu tenho parte através de Cristo Jesus. Será que você está aqui nessa manhã? Somos todos da casa, todos filhos, todos comemos a mesa. Aleluia. Então eu quero fazer o segundo convite. Se você na internet quer entregar sua vida para o Senhor, é só levantar uma mãozinha aí pela internet mesmo, alguém vai orar com você aí. Agora, aqui, o rei, escuta aqui, o rei mandou chamar Ziba, Davi, e disse: restitui tudo o que pertencia ao pai dele. Todas as terras, tudo. Esse ano é o ano da restituição. Diga para a pessoa do lado, sua casa vai ser restituída. Diga: sua família vai ser restituída. Diga: sua alma terá paz, alegria, vida plena. Diga: os problemas não são teu, são de Cristo. Por isso que ele fala: lança a ele toda a sua ansiedade, a sua preocupação, porque ele é parceiro de aliança. Ele vai cuidar, ele vai dar anjos. Os anjos vão aonde os teus filhos estão. Os anjos vão aonde a enfermidade está. A enfermidade tem que ir embora, porque você é parceiro de aliança. Deus não pode negar cura, Deus não pode negar prosperidade. Por quê, pastor? Porque eu tenho uma aliança, e essa aliança é garantida por Cristo. Não tem a ver comigo. Diga Cristo, diga Cristo, diga Cristo. Ok, você entendeu? O que é a garantia das suas bênçãos? Qual que é a garantia das suas bênçãos? Tudo que é de Cristo é teu? Então se levanta hoje e senta à mesa. O que é sentar à mesa? Come essa palavra e se alimente e vive por ela. Deus está chamando você para reinar, para governar. Pastor, mas ele não deixou de ser aleijado. Mas quando você senta à mesa, a mesa encobre as tuas imperfeições. Eu sou como um cão morto. Não, você não é um cão morto, meu querido. Ele se via como um cão morto. Para Davi não importava como ele se via. Davi sabia que tinha uma aliança. Não estou fazendo por causa de você, estou fazendo porque eu tenho uma aliança. Eu tenho um parceiro, eu fiz um juramento, e eu não vou te deixar na mão, mesmo parecendo um cão morto. Vai comer na mesa todos os dias comigo. Todo domingo tem uma mesa aqui de alimento sendo liberado. Quando você come, os teus pés começam a se endireitar. Aquilo que é coxo começa, porque os pés falam de andar no caminho. Quando você caminha na verdade, você ouve a verdade, ela entra dentro de você, você começa a se fazer parte dessa verdade. Viva por essa verdade. Diga: o rei está te convidando para sentar à mesa. Não tem impureza, não tem imperfeição. Diga: não tem imperfeição. Diga: a mesa fala do sangue, e o sangue cobre, tira, purifica todos os meus pecados. Diga: não tem pecado que pode me impedir de sentar à mesa, porque quem me garante essa posição não sou eu, não foi eu que conquistei, não foi eu que cheguei lá, foi Deus que me tirou das trevas, me trouxe para a luz e diz: você é filho, e se você é filho, você tem direito, e se você tem direito, você é herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo. Herdeiro de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Come on. Aleluia. Aleluia.